Agora vamos avançar para mais uma etapa, que são os itens que vão compor o escopo de um projeto. E esse quadro aí não está aí só para enfeitar o slide, é porque eu queria falar que os projetos vão ter escopos parecidos com as molduras de um quadro mesmo. Eles vão ser os limites estabelecidos para o projeto alcançar os seus objetivos. Ou seja, o que está e o que não está incluído na entrega de um projeto. Muitas vezes eu vejo definições de escopo dizendo o que está incluído. O que vai ser entregue, o que vai ser feito. Mas é super importante também a gente tentar listar e se esforçar para definir o que não vai ser entregue, o que não vai estar incluído. Porque geralmente os problemas acontecem quando a gente tem desalinhamento de expectativas, é nessa etapa. A pessoa espera receber algo a mais, um processo que também cuida de uma outra coisinha ali que não está definido. Então, se você diz já que isso não vai ser resolvido, que isso não vai ser entregue, você está definindo bem os limites de um projeto. Ou seja, é importante definir as entregas de um projeto. O que efetivamente esse cliente do projeto, seja ele interno ou externo à organização, vai receber no final do projeto ou à medida que o projeto vai avançando. É super importante definir, então, essas entregas. Escopo, quando a gente fala de projeto, assim como eu falei do patrocinador, o escopo também é fundamental para que você tenha um projeto bem sucedido. E aí, eu queria te convidar a conhecer a Jaque, né? A Jaque sempre aparece em obras e em outros projetos. Eu não sei se você já ouviu falar da Jaque, mas é o seguinte, você está fazendo uma obra e já que eu preciso trocar o piso, eu vou também pintar as paredes. Aí a Jaque aparece. Já que eu vou pintar as paredes, então também vou trocar as janelas. E aí a Jaque apareceu de novo. Já que eu vou trocar as janelas, eu vou comprar novas cortinas e por aí vai. Ou seja, a Jaque não vai te deixar em paz, né? Se o escopo não está bem definido, você vai acabar reformando a casa inteira, gastando o triplo do que você planejou, o dobro do tempo, e vai ter realmente uma casa muito bonita. Mas fugiu completamente ao seu orçamento, ao tempo que você tinha disponível, então o projeto não foi bem sucedido. Cuidado com a Jaque, define o escopo. Se tiver alguma Jaque me escutando, não fique ofendido, pois são um exemplo. E aqui a gente parte agora, ainda dentro do tema de escopo do projeto, para uma coisa muito importante que é, escopo mal definido é garantia de que você vai gastar mais tempo, dinheiro e recursos do que imaginou. Então imagina aí que você está implementando o seu primeiro projeto na organização onde você trabalha ou no seu negócio e você já estoura de uma vez tempo, dinheiro e outros recursos, pessoas, tempo, por exemplo. É muito difícil conseguir apoio para um novo projeto significativo, né? Porque você mostrou que, eu não fui tão capaz ali de conduzir bem um projeto, por conta de uma má definição do escopo. Então, após definir esses objetivos, alinhar muito bem com as partes interessadas, é preciso, então, formalizar o escopo. Então, isso tudo que você listou que está incluído, que não está incluído, formalize num e-mail, num documento, com as partes interessadas, o cliente, fornecedor, a equipe envolvida no projeto, para que todos estejam cientes ali. E pode até colher a assinatura de todo mundo mesmo, pelo menos um ok, né? Para saber que todo mundo está ciente. Exemplos de escopo, pessoal. Escopo mal definido. Olha só, melhorar os processos do RH para torná-lo estratégico. A intenção parece ótima aqui, né? Eu quero tornar meu RH mais estratégico, mas esse escopo aqui não me diz muita coisa. Qual que seria uma forma melhor de pensar num escopo bem definido para essa ideia aqui? Olha só, implementar processos de feedback e pesquisa de clima através de uma plataforma parametrizada de RH nas áreas comercial, financeiro e marketing, que vai atender a 50 colaboradores. Agora, eu tenho uma definição muito mais clara, uma moldura muito mais aparente ali para o meu quadro, para definir o que está incluído no meu projeto e o que não está incluído, né? Porque eu estou delimitando as áreas, o número de pessoas, eu estou falando que isso vai ser feito através de um software, né? Então, eu tenho uma definição muito clara. Olha um outro escopo mal definido, lançar novos produtos, super genérico, né? Qual que seria uma boa forma de definir esse escopo? Desenvolver receitas padrão e entregar 50 pratos congelados fitness e 100 potes de açaí de 500 ml, haja açaí, para aprovação pela diretoria, ou seja, você vai definir os produtos exatos que você está criando, qual que vai ser a quantidade, quem que vai receber esse produto para aprovar, para depois lançar esse produto. Então, fica bem clara a diferença, né? Geralmente, um escopo mal definido, ele é curtinho ali, fácil de ler. Um escopo bem definido, ele é mais longo mesmo, mais detalhado, para garantir esse limite esteja muito bem feito. E eu gostaria de apresentar para você a tríade do escopo. Então, esse triângulo aí, ele representa o seguinte. De um lado, a gente tem o escopo, né, lá em cima. Na outra ponta, a gente tem o custo, ou seja, o orçamento de um projeto. E na terceira ponta, eu tenho o prazo. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? Imagine que eu queira aumentar o escopo do meu projeto. Então, eu quero aumentar a abrangência que ele vai cobrir ali na minha empresa. Sejam mais áreas ou mais processos que eu vou cuidar, mais pessoas. Se eu preciso aumentar a abrangência de um projeto, ou eu vou precisar de mais tempo, né? Ou vou precisar de mais grana, mais orçamento. Ou vou precisar até das duas coisas. Então, é impossível aumentar um escopo sem alterar o tempo ou o custo. Impossível, né? Vamos supor que eu queira mexer no prazo. Eu quero reduzir o tempo de um projeto que o meu chefe está
querendo um negócio para ontem. Eu quero reduzir o prazo de execução de um projeto. Provavelmente eu vou ter que reduzir o escopo ou aumentar o custo, colocar mais gente, mais tecnologia para fazer isso acontecer mais rápido. Então também é impossível reduzir tempo sem alterar escopo e custo. Por outro lado, se eu quero reduzir custo, por exemplo, que é a terceira ponta, eu posso, talvez, diminuir o escopo, né, do meu projeto. Então, as três coisas, elas vão se influenciar ali o tempo inteiro, né? Às vezes, para eu ter um custo menor, eu quero ter uma pessoa no meu projeto, eu posso estender o tempo desse projeto. Por exemplo, ao invés de ter uma equipe muito grande executando um projeto. A tríade do escopo, ela é muito importante quando a gente fala de gestão de projetos, e você vai sempre se lembrar desse triângulo quando estiver gerenciando o seu projeto, porque eu não consigo mexer em uma das variáveis sem que as outras sejam afetadas. É um equilíbrio ali que eu vou achar. Eu nunca vou conseguir fazer o projeto no menor tempo possível, no menor escopo e no menor custo. Vai ter que sempre ser um equilíbrio ideal ali dessas três coisas para que eu consiga fazer com que ele se torne viável. E ao definir o escopo, pode ser preciso começar pequeno. E aí você vai subindo os degraus à medida que o processo vai demonstrando resultados. E para utilizar essa técnica de subir os degraus aos poucos, eu gostaria de apresentar para você duas metodologias, né, de teste e validação de ideias, que são a utilização do projeto piloto e do MVP, que é o produto mínimo viável, né? Essa sigla aí veio do inglês, por isso que está invertido. Essas técnicas de abordagens para validação de ideias, para testes, elas vão minimizar os riscos do seu projeto, elas também vão validar as hipóteses que você tem para resolver determinado gargalo na sua organização e elas vão otimizar recursos na gestão de projetos. Então, vamos começar a falar do primeiro, que é o projeto piloto.